Fala galera, beleza? É, Eu participo de grupo de debate há muito tempo. Quando eu parei de participar de grupos de debate? Quando eu estava me vendo no meio de narcisistas, né? As pessoas querem só ganhar os debates. E o meu intuito quando eu entrei em grupos de debates foi realmente aprender ali, analisar as coisas por um prisma técnico, né? E posteriormente, se eu conseguisse me convencer tecnicamente, eu mudaria meus conceitos. Tanto é que boa parte do que eu entendia como verdade, como princípio, como essencial, hoje eu não entendo mais, né? Muitas coisas eu mudei a minha forma de pensar, porque quando se trabalha com exegese, com hermenêutica, a mente do escritor é que prevalece, e é ela que deve ser filtrada, ela que deve ser analisada. Peraí. E no final das contas, o que você deve analisar é o que ele escreveu e não o que você interpreta. Quando você interpreta, você vai para outra ciência dentro da exegese, que é a exegese. Você infere um entendimento que não é um entendimento raiz ali. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso. Tanto é que eu estou tendendo mais para o lado filológico, para o lado científico mesmo, para analisar os textos. Meu intuito não é, assim, derrubar anos e anos da hermenêutica apologética cristã, nem judaica, não. Meu intuito não é esse. Meu intuito é entender como os textos foram escritos e o que eles realmente estão querendo transmitir. A mensagem realmente do mensageiro e não um entendimento de um grupo a seta ali, ou um grupo, como é que eu posso dizer, uma facção, né, do meio religioso, e aderir àquilo ali. Meu intuito não é esse, nunca foi e nunca será. Então, quando eu participo de grupos de debate, eu vou trazer esse tipo de visão. Eu não quero entender, eu não quero saber se o cara entende assim, ou se aquele grupo entende assim, ou se São Tomás de Aquino, ou se Santo Agostinho pensava dessa forma. Eu não quero nem saber a opinião deles. Eu vou avaliar a opinião deles e vou entender até onde isso foi filosófico ou hermenêutico. Né? Meu intuito é entender o que o Paulo estava querendo dizer de verdade, o que Jesus estava querendo dizer, qual o tipo de filologia que ele adotou na sua hermenêutica ali, qual o estilo literário que ele estava abordando, do que ele estava falando, né? Isso sim é hermenêutica, pô. Você fazer ecos na literatura local, entender a mente daquela época. Não adianta fazer malabarismo e tentar entender por silogismo puro, silogismo aristotélico e platônico, uma forma de analisar que é judaica. Ah, mas existem elementos, mas não em sua totalidade, existem semelhanças. E isso faz toda a diferença. Então, para analisar um texto, eu tenho que permear a cultura local, eu tenho que permear o entendimento local, o entendimento daquele período secular ali. Né? Então, assim, não é uma coisa fácil, porque as pessoas têm que se desvencilhar do que elas acreditam. E eu não estou querendo focar no que eu acredito, mas o que realmente aconteceu. Essa é a diferença entre eu e qualquer outro tipo de hermenêutico ali, ou exegeta, que adota a apologética como exegética, como um método exegético, que ele adota, por exemplo, a teologia sistemática como uma forma de trazer ali uma filosofia usando chaves. Isso já aconteceu no passado. Os essênios faziam isso muito bem com o método deles, que era chamado de Pesche, que era um método interpretativo, um método de autocumprimento profético. Então, assim, a profecia diz isso. A profecia já se cumpriu, não, mas ela nesse contexto se cumpre assim, né? É como se fossem ecos, né? Que a profecia não se cumpre ali só, ela se cumpre em várias etapas.
Isso é pecha judaico. O cristão não inventou isso, ele adotou isso como premissa. Os seus contemporâneos judeus faziam isso em algumas circunstâncias, sim, outras não. Então, qual era o intuito dos judeus? Por exemplo, o Binyan Avi, ele tinha essa questão. Ele pegava uma estrutura e criava uma regra a partir daquilo. O estilo Binyan Avi é um dos 7 métodos judaicos. Da Shiva Hillel, né? São os 7 métodos Shiva Midot Shiva Hillel, ou Shiva Midot Hillel. São 7 métodos de Hillel de interpretação. Então, assim, existiam vários, né? Kayot Sebo, Gezerah Shavah. Gezerah Shavah eram textos chocados com o mesmo termo, né? E aí eles analisavam o contexto. E quando não existia uma premissa básica ali para um daqueles termos, eles usavam um que equivaleria ao outro. Como eu posso explicar? Choveu. Esse choveu é o quê? Choveu o quê? Choveu críticas. Então, se o outro não tivesse, se um texto tivesse essa definição e o outro não fosse claro, adotava-se um desses termos para declarar que houve uma chuva de críticas ali. É mais ou menos isso. Então, quando não tinha definição, eles usavam o Gezerah Shavah para definir se isso vale em um, vale no outro também, né? Mas isso geralmente não era todo mundo que fazia. Era um método mais rabínico e não era qualquer rabino. O cara tinha que ser um exímio exegeta na arte judaica para que não usasse esse termo de forma a banalizar a ferramenta. E foi o que realmente aconteceu. Hoje qualquer um faz isso, né? E eles usam teologia sistemática para sistematizar, mesmo que os textos não sejam harmônicos, eles pegam versículos, chocam e formam uma cultura. Então é assim que funciona. Então é uma coisa perigosa, entendeu? O meu trabalho não é apologética. Eu não tenho interesse nenhum na apologética. A única apologética que eu defendo é a ética, a mudança pelo sistema ético, né? Mudança de caráter. É o evangelho sendo o evangelho. Mas Jesus é Deus. Cara, o que Jesus disse sobre isso? É isso que nós temos que analisar. Ele se autoproclamou Deus? Não, então ele não é Deus, pô. Mas João dizia isso, pô. O João estava exprimindo um texto a partir do quê? Né? De qual lógica? Os judeus eram muito misturados. E eles tinham alguns conceitos deles que, entendidos fora desse sistema judaico, vai trazer outros tipos de entendimento. Inclusive comparando o davar ali, a palavra de Deus, ou até mesmo a memra, com o logos estoico, o logos pitagórico e o logos pitagórico e estoico. Eles têm outros tipos de premissas, então não dá para você pegar e chocar isso e formar um elemento, um bloco conciso, não. Pelo contrário, você vai fazer uma sopa de letrinhas e os entendimentos vão ser variados, como tem sido. Então, assim, se queremos mesmo analisar as escrituras, nós devemos analisar elas fazendo uma análise muito mais cultural, olhando os ecos literários, para assim definir quais seriam as formas mais corretas de se analisar um texto, de se analisar um termo e de se analisar todo um contexto, né? Mas isso é difícil, assim fica difícil. Mas é claro que é difícil, são textos milenares. Não é uma situação fácil de se analisar, né? Tem todo um contexto, pô. Se nós queremos tirar isso e colocarmos ali para os antíocos, né? De Antioquia ali, para analisarem esse texto, olhando pelo prisma... Opa, meu Deus! Minha filha, quase que ela caiu. Ela se virou ali. Olhando pelo prisma filosófico grego, nós vamos pegar Arquê e vamos pensar que ele é um princípio parmediano.
olhar o logos e pensar bem assim, não, qual é o tipo de logos? Esse logos é de Heráclito, esse logos é estoico, esse logos é pitagórico, esse logos é aristotélico. Como é que nós vamos encarar a ontologia? Né, o ser enquanto ser, nós vamos analisar ele no prisma aristotélico ou em outro prisma? Ou um prisma do São Tomás de Aquino? Esse é o problema. Se nós formos por esse caminho, nós vamos perder a essência do escritor. A mensagem vai morrer, a mensagem vai se transformar em outra forma, que não é a forma original, né? E nós já temos esse problema porque os textos, eles não são os textos originais, eles sofreram ali modificações durante os tempos, né? A mensagem central, ela pode ter sido preservada em partes, mas corrompida por opinião de escribas. Então nós já temos esse tipo de problema. Então essa problemática, ela tem que ser investigada e tratada. E o que acontece? Cada grupo toma ali uma doutrina, um dogma, cria a sua exegese e aplica como exegese, como verdade. E aí a discussão fica vã. Eu vou ganhar o que com isso? Nada. Então nós temos que pensar no que nós devemos fazer para conhecermos realmente a verdade. E não se labotarmos uns com os outros, que não vai adiantar nada, não vai trazer a solução do que realmente nós precisamos. Entender a mensagem original. E como nós não vamos chegar a um denominador comum nunca, para mim as premissas básicas para uma transformação de caráter é entender e praticar as questões éticas, o que foi ensinado eticamente por Jesus, né? E é isso que eu quero focar, e por isso que eu não vou... a igreja tá... Rapaz, eu não vou me envolver com questões dogmáticas, eu vou me envolver mais com questões éticas, né? E para mim é o que Paulo fala sobre o justo entre as nações, né? Se a pessoa conseguir alcançar a lei, mesmo sem lei, se ela conseguir internalizar isso, ela é considerada justa entre as nações e ela vai alcançar a transformação no último dia. E é o que eu acredito pelas escrituras. Valeu, pessoal. Até mais.